Eu sou Manu Magalhães e o meu trabalho é facilitar a vida daquelas pessoas que estão com dificuldade de escrever o seu TCC. Eu oriento alunos de maneira personalizada, né? E sempre que possível eu deixo vídeos aqui com dicas e sugestões de como escrever o seu próprio trabalho de pesquisa científica. Eu percebo que existe uma grande dificuldade dos alunos, né, durante o processo de escrita. Primeiro, eu já deixei aqui um vídeo falando sobre isso. É necessário escrever um pré-projeto. Caso contrário, você não vai conseguir desenvolver um TCC. Não é possível escrever um artigo científico ou uma monografia sem ter um pré-projeto, que é o desenvolvimento das suas ideias. Então, qualquer dúvida, assiste lá o vídeo, né, sobre como fazer esse pré-projeto, como é o pré-projeto e por que ele é tão importante, que isso vai facilitar muito a sua vida, vai esclarecer todos os pontos que você precisa, porque a segunda questão que eu percebo é justamente a falta de conhecimento sobre aquilo, sobre as regras do TCC. A dificuldade, não existe dificuldade em escrever um TCC, não existe. A dificuldade é conhecer as regras. Pense o seguinte, uma criança que nunca andou, para ela dar os primeiros passos é dificílimo, é muito difícil, né? Porque ela ainda não tem domínio sobre isso. Mas a partir do momento que ela dá o primeiro passo, o segundo e o terceiro, fica muito mais fácil, né, formular uma caminhada. Do mesmo modo, é um TCC. Eu gosto de dividir o TCC em passos. Por quê? Pelo mesmo, né, conceito do andar da criança. Se você começa dando um pequeno passo, fica mais fácil você dar outros pequenos passos e concluir o método, né? Concluir o processo de escrita científica, que é a aplicação de um método, o método científico. Então, se você tem em mente, né, esses principais conceitos, e a outra coisa, o domínio da principal ferramenta, né, que é o Word. O que você vai utilizar para escrever o TCC? O Word. Se você não conhece a ferramenta, se você não conhece os principais atalhos de formatação, vai ser muito difícil que você consiga, né, depois fazer essa formatação. Vai ser muito difícil para você aplicar a formatação. Se você começa a fazer a programação desde o início, a programação da ferramenta, né, do Word, desde o início, fica muito mais fácil depois, né, para você fazer os ajustes finais. Então, essas são algumas sugestões que eu tenho para dar, são os principais pontos, os principais aspectos a serem observados no início da escrita de um TCC. E eu deixo aqui um canal aberto para qualquer dúvida, né, para qualquer esclarecimento. Por favor, se comunique, por favor, pergunte, interaja. Eu fico à sua disposição e volto assim que possível com mais algumas dicas e sugestões para facilitar a sua vida durante a escrita do TCC.